E voltamos para falar sobre a razão, mais um estado de consciência da tabela do Dr. David Hawkins. Eu pediria, por favor, que vocês observassem bem a descrição desses últimos estados de consciência, que existem nuances entre eles. Se a gente não consegue observar essas nuances, fica difícil a gente entender por que elas vão passando de um para o outro. Então, hoje nós vamos falar sobre a razão. Eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e estou aqui para dar continuidade à série dos estados de consciência, o estudo dos estados de consciência do Dr. David Hawkins. A razão calibra em 400 e ela pode ser considerada como a inteligência, uma capacidade que só nós humanos temos em relação aos animais. É o que nos difere deles. Esse estado é onde se atinge a amplitude de conseguir compreender tanto o abstrato quanto o conceitual. Essa é uma esfera das soluções, onde estão inseridas as ciências, a medicina, a filosofia, a lógica. Só para vocês terem ideia, quem calibrava nesse nível era Einstein e Freud. Duas figuras que calibravam, que o Dr. David Hawkins calibrou, né, através da cinesiologia, e que se encontravam nesse estado de consciência. Na razão, as pessoas que vivem nesse estado de consciência, elas conseguem lidar com uma complexidade de informações grande, por isso até que os cientistas e a filosofia acabam estando inseridas, né, nesse estado de consciência, sem sentimentalismo. Isso não quer dizer frieza, mas na verdade o olhar está focado em entender e buscar soluções. Então, para isso, a análise é feita de uma forma onde as emoções acabam ficando um pouco à parte. O ideal é que essas pessoas que lidam com essa capacidade, eles consigam olhar esse contexto de forma a considerar todas as variáveis e considerar todas as situações, sem incluir a emoção. Porque quando ele coloca emoção, a visão pode ficar conturbada e aí não se encontrar a solução que necessita. A ação dessa forma é exatamente buscando o não julgamento. E quando eu atuo no não julgamento, eu consigo olhar para tudo considerando o que cada parte desse todo pode me trazer de informação. O risco que existe na razão é exatamente se perder no intelectualismo e deixar que o essencial fique num segundo plano. Segundo o Dr. David Hawkins, isso é uma questão que precisa ser observada dentro da razão, mas que também é uma característica do estado de consciência. A razão traz para a gente algumas coisas meio complexas. Para mim até foi um pouco difícil também entender esse nível de consciência, porque ao mesmo tempo que a pessoa, né, que vive isso, por exemplo, um cientista, Freud ou o próprio Einstein, que considera várias situações e consegue considerando as variáveis todas para se chegar a uma solução, pode se perder da essência, pode deixar esse contexto, então perder um pouco também a noção do contexto, que é como se estivesse fazendo uma viagem, é como se uma mesma estrada se abrisse em várias e ela começa a olhar para várias estradas e perde aquele foco principal. Então perde a essência, pode perder a essência. Não que isso aconteça, gente, a razão ela é fundamental para que a gente encontre as soluções da nossa vida. Mas uma das coisas que pode acontecer dentro desse estado de consciência é isso, é se afastar do essencial, se afastar daquilo que é a fonte, a essência. A razão não é um guia para a verdade, ela é apenas um caminho para se buscar alguma solução. E ela é muito útil para o mundo técnico, né? Que precisa olhar para as coisas dessa forma, precisa separar o sentimento, né? O sentimentalismo da razão, para que a coisa possa ser observada de maneira clara, né? A trazer respostas que tragam realmente um avanço, uma descoberta ou alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se Freud tivesse pensado em tudo o que ele pensou, em todas as teorias dele, levando em conta também a questão dos sentimentos, a questão das emoções, será que ele teria conseguido chegar às conclusões que eles chegaram e que foram tão criticadas na época, que elas pareciam desprovidas desse cuidado sentimental, né, que foi o que abalou muitas pessoas que
questionavam aquilo que ele encontrou como teorias. É isso que eu estava dizendo para vocês no começo do vídeo, que na verdade a razão ela é um paradoxo dentro da tabela dos níveis de consciência. Porque ao mesmo tempo que eu estou crescendo, né, nos níveis, passando de um nível para o outro, através do ganho de consciência, da minha evolução, eu me deparo com a razão que calibra em 400, que já é um nível bastante alto, de uma escala de 1 a 1000, e que traz essa questão, quer dizer, e ele é, na verdade, segundo o Dr. David Hawkins, um dos níveis mais difíceis de se transcender, porque você corre o risco de parar nessa questão do intelectualismo e não subir para a essência. Não que vai estagnar, mas é que ultrapassar isso é que é importante. Por isso que os grandes mestres são aqueles que conseguem reunir tanto a razão quanto o amor, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom? Acompanhe a gente. Esse foi o vídeo sobre a razão, sobre o estado de consciência da razão. E no próximo nós vamos falar sobre o amor. Não perca, se inscreva no canal, acompanhe a gente. Se não viu ainda a série, assista. São vídeos rápidos, simples de você olhar e você assistir e que fazem com que você acompanhe toda essa sequência. Muito obrigado e até breve.